Espero que todo mundo esteja bem. A gente já vai começar a nossa aula de História, tá bem? Vamos lá. Continuando aqui em História do Brasil, mais precisamente sobre a história da política brasileira, né? Estamos vendo aqui os nossos ex-presidentes e alguns modelos políticos e econômicos. Abra um livro de vocês na página 312, tá bem? Para que nós possamos começar a nossa leitura aqui, tá bem? Vamos falar de um camaradinha que é muito bem lembrado pelos nossos pais e pelos nossos avós, Fernando Collor de Mello. E no decorrer da leitura a gente vai saber o porquê de ele ser muito lembrado. E não é lembrado de uma maneira positiva, não, tá certo? Bom, vamos lá. Neoliberalismo brasileiro. O planejamento econômico de Fernando Collor de Mello cumpriu, pelo menos inicialmente, a ideia de implementar um modelo neoliberal. Sendo assim, as primeiras ações tinham a ver diretamente com o corte de gastos públicos, a demissão de funcionários públicos e a privatização das empresas brasileiras. Olha só, vamos ler de novo aqui. Corte de gastos públicos, a gente pode entender como corte de investimentos públicos, tá? Porque educação também é um gasto público, saúde é um gasto público, segurança é um gasto público. Só que na visão de alguns cientistas políticos, é claro, e não precisa nem ser um cientista político para entender que educação, saúde e segurança são investimentos, mas entra aqui no rol dos gastos, tá certo? Demissão de funcionários públicos, privatização das empresas brasileiras. O que é isso? É vender, por exemplo, os Correios, que é uma empresa pública, para iniciativa privada. Tornar o SUS, por exemplo, como um serviço de saúde privado, onde só quem vai ser atendido é quem paga. Para vocês terem uma ideia, quem regula a água que chega na nossa casa, a água encanada, é o sistema de saúde, né? Quem regula é o SUS, no caso, né? Quem regula, por exemplo, o ordenamento e a manutenção das leis sanitárias que os restaurantes, por exemplo, devem seguir, é o SUS, né? E a gente sabe que alguns restaurantes têm uma reputação duvidosa, né? Às vezes a comida vem com um pouquinho de elementos que não deveria vir, né? Como, por exemplo, larvas de moscas, que é uma coisa absurda. Não precisa nem falar, né? Isso porque alguém fiscaliza. No caso, a Anvisa, né? Imagina se ninguém fiscalizasse, né? Imagina se ninguém fiscalizasse as farmácias, imagina se ninguém fiscalizasse os consultórios médicos, né, particulares, imagina se ninguém fiscalizasse os restaurantes, imagina se, então o SUS faz tudo isso. Imagina se essa empresa que é pública fosse particular. Seria péssimo, né? Continuando. Abrindo a economia para o fluxo do capital externo, principalmente norte-americano, né? Que novidade, né? Os estadunidenses metendo o bedelho no que não lhes foi pedido a opinião, metendo o bedelho naquilo que não lhes foi chamado. O início do processo para o fim do monopólio estatal sobre a Petrobras, permitindo a exploração do petróleo por empresas estrangeiras, a concessão para a exploração do sistema de transportes no Brasil por empresas privadas e a privatização de empresas nacionais que geravam grandes lucros para o país, como a Companhia Siderúrgica Nacional, deixou clara a visão econômica de Collor. Com a venda dessas empresas, tentaria diminuir as dívidas públicas e controlar a recessão, mas a política econômica de Collor não surtiu o efeito desejado e a dívida aumentava devido à elevação dos juros na tentativa de conter a inflação. A aproximação do Brasil ao modelo, aliás, neoliberal foi bastante intensa, mas não resolveu suas dificuldades internas. A alta inflação, o arroxo salarial, o desemprego, a recessão econômica continuavam fortes e causando graves problemas financeiros. Estava claro que apenas privatizar e diminuir os gastos não iria resolver esses problemas, né? Miséria, fome do povo brasileiro. Assim, no espaço de 2 anos, os ministros da Fazenda de Collor
Zélia Cardoso de Mello e Maurício Marques Moreira, elaboraram 3 planos econômicos. Plano Collor. A inflação no governo Collor chegou ao patamar de 1.700, cadê meus óculos, Carlos? Pronto. 1.764 ao ano, né? Os maiores da história. Sempre está certo, é muita coisa, né? Essa situação levou no caso eu não estava vendo ponto ali, levou a tomar atitudes radicais para controlar a inflação, a alta dos preços e a perda do poder aquisitivo do povo brasileiro. Suas primeiras ações foram modificar a moeda, que voltou a ser o cruzeiro em vez do cruzado novo. Houve também enxugamento da máquina administrativa, com o fim dos órgãos governamentais e ministeriais, demissão de funcionários, congelamento de preços e salários. Não foi o suficiente. Então, a ministra Zélia Cardoso elaborou o Plano Collor, que entrou em vigor a partir de 16 de março de 1990. Os principais pontos foram congelamento dos depósitos overnight, e overnight são aplicações financeiras feitas num dia para serem resgatadas no dia seguinte, nas contas correntes e poupanças de 50 mil cruzados novos. Os impostos, o imposto sobre as operações financeiras, o famoso IOF, passou a ser cobrado em qualquer transação bancária. Indexação de impostos sobre qualquer transação financeira, reajuste dos preços dos serviços públicos, como energia elétrica, água e telefonia. Na prática, quem passou a pagar a conta das dívidas internas, das dívidas externas e da alta inflação foi a população. Plano Collor 2. Esse plano, na verdade, foi um complemento do primeiro, visando determinar uma adequação às taxas estabelecidas sobre qualquer transação bancária. Substitui o overnight pelo cálculo antecipado das taxas de produção e ampliou o congelamento dos preços. Plano Marcílio recebeu esse nome em função do novo ministro da Fazenda, Marcílio Marques Moreira. Ele entrou com a responsabilidade de estabelecer um plano econômico que acabasse com a alta inflação e a recessão que o Brasil vivia. Os quase 2.000 anuais de inflação brasileira deixaram grande desemprego e miséria para a população, que exigia mudanças radicais. O plano tinha características, ou melhor, caráter neoliberal. No início, o Brasil aumentou as taxas de juros. Houve liberação dos preços sobre produtos, além de um empréstimo de 2 bilhões de dólares do FMI. Nenhuma dessas medidas surtiu o efeito desejado, pois a inflação continuou a crescer. O impeachment de Collor. O segundo ano de mandato de Collor estava terminando com uma grave crise financeira e política. Nenhum plano econômico aplicado surtiu efeito. A inflação permanecia alta, recessão e desemprego em massa revoltavam cada vez mais a sociedade. O fator decisivo para que o índice de rejeição popular aumentasse foi o chamado confisco da poupança, ainda no plano Collor, quando 80% das cadernetas que tivessem acima de 50 mil cruzeiros passariam 18 meses sob controle do governo, sem que nenhuma pessoa pudesse mexer no próprio excedente de seu dinheiro. Ou seja, resumindo, quem tivesse mais de 50 mil teria seu dinheiro tomado um certo tempo, né, esses 18 meses, e controlado pelo governo. Já pensou você ter dinheiro no banco, seu, que você trabalhou, que você juntou a vida toda, e o governo, da noite para o dia, confiscar esse dinheiro? Essa medida, logicamente, né, não agradou a ninguém. Lógico, a classe
média e os grandes empresários também foram atingidos por essa medida. Em meio à situação do confisco das cadernetas da poupança do povo brasileiro, uma série de denúncias de corrupção contra o governo Collor veio à tona, envolvendo inclusive familiares, como a própria esposa, Rosane Collor. A revista Veja, por exemplo, em maio de 92, denunciou um esquema de corrupção por meio de uma entrevista com o irmão do presidente, Pedro Collor de Mello. A principal acusação foi a da existência de uma conta fantasma paga e mantida pelo tesoureiro da sua companhia presidencial, Paulo César Farias, conhecido por PC Farias. Em 27 de maio, foi aberta uma comissão parlamentar de inquérito para avaliar as acusações contra Collor. Houve um bombardeio de denúncias, inclusive por parte da Rede Globo, e, dessa forma, a população passou a se indignar. Até parece o que aconteceu com a presidente Dilma Rousseff, né? Muito parecido, com algumas diferenças determinantes, é claro, para que de um lado nós entendamos como golpe e do outro nós entendamos como impeachment. Nesse sentido, surgiu um forte movimento de rua, chamado de Caras Pintadas, criado e fortalecido pela União Nacional dos Estudantes, como também com grande participação da União da Juventude Socialista, um grupo estudantil ligado ao PCdoB. Outras entidades políticas aderiram ao movimento, como a CUT e a OAB, vários sindicatos, movimentos sociais, além de artistas, músicos, entidades religiosas, etc. O movimento cresceu tomando as ruas e levando milhões de brasileiros a exigir o impeachment de Collor. Em 29 de setembro de 92, com a votação de 441 a favor e 38 contra, Collor foi impeachmentado. Na prática, isso seria a cassação de seu mandato presidencial e a perda dos direitos políticos. Mas, momentos antes dessa votação, por meio de uma carta ao povo brasileiro, Fernando Collor de Mello renunciou, o que garantiu, anos mais tarde, seu retorno à política. Ele renunciando foi uma estratégia, porque meio que ele sabia que seria impeachmentado, e como não havia meio que uma opção para ele, mais segura do que renunciar, ele resolveu renunciar para que ele mantesse seus direitos políticos, porque presidente impeachmentado é presidente sem direitos políticos, tá certo? Continuando. Ele voltou como senador pelo estado de Alagoas. A gente tem agora algumas questões que a gente vai resolver algumas aqui. Algumas são mais fáceis, outras nem tanto. Essas duas primeiras questões, vai fazer o seguinte. A 8 e a 9 eu vou dar 10 minutos. A gente vai corrigir a 8 e a 9, que estão na página 317. Porque é o assunto mais fresquinho que a gente acabou de ver, tá bem? Questão 8 e 9, página 317, para a gente fazer agora e corrigir. As outras, como é o assunto da aula passada, a gente faz em casa, tá bem? 10 minutos e a gente faz a correção.
Vamos lá, pessoal, corrigir as atividades. Oitava questão. Comente os planos econômicos do governo Collor. Letra A, Plano Collor. Foi elaborado pela ministra da Fazenda, Zélia Cardoso, em 1990 e se baseava no congelamento dos depósitos overnight nas contas corrente e poupanças, acima de 50 mil cruzados. O imposto IOF passou a ser cobrado em qualquer transação bancária e a indexação de impostos, assim como reajustes tarifários de serviços públicos. Oitava questão, letra A. Oitava questão, letra B. O Plano Collor 2, é esse plano, foi a continuação do Plano Collor e consistiu, aliás, na adequação às taxas estabelecidas sobre qualquer transação financeira e substituía o overnight pelo cálculo antecipado das taxas de produção. 8B. Peraí. Plano Marcílio. Letra C, que foi o Plano Marcílio. Plano econômico elaborado pelo ministro Marcílio Marques Moreira consistia em aumentar as taxas de juros, liberação dos preços sobre produtos e um empréstimo de 2 milhões, aliás, 2 bilhões, né? 2 milhões para o governo não é nada, 2 bilhões de dólares junto ao FMI. Nona questão. Como se deu o impeachment de Collor? Essa daqui, quem foi que fez? Essa daqui é a maior questão dessas duas. O impeachment de Collor foi fruto da acusação de corrupção feita pelo seu irmão Pedro Collor, a revista Veja, segundo o qual o operador teria sido o tesoureiro da campanha presidencial PC Farias. Outro fator que estimulou esse processo foi o confisco, né? Confisco da caderneta de poupança do povo brasileiro. Os índices de popularidade do Fernando Collor e a sua aprovação de governo caíram bastante, de modo que nós temos vários movimentos de rua que foram surgindo ao longo desse tumulto causado pelo seu impeachment. Ou melhor, pela tentativa de impeachment. 441 aqui. Dentre esses movimentos de rua, a gente pode destacar os caras pintadas, com o envolvimento da UNE, da CUT, da OAB. Collor renunciou antes da votação, e mesmo assim aconteceu com 441 votos a favor do seu impeachment e 38 contra. Nada querido esse homem. Dá até para a gente fazer mais, né? Sétima questão, pessoal. Aí vai ficar só da 1 até a 6 para vocês fazerem em casa. Vamos lá, mais 5 minutinhos para fazerem a sétima questão.
Bom, vamos lá, gente. Última questão aqui para a gente corrigir. O governo de Collor aproximou o Brasil do neoliberalismo e do capitalismo, do capital, aliás, norte-americano. Comente essa afirmação. Vamos lá. Um comentário rapidinho. Seguinte. A aproximação do governo Collor com os Estados Unidos se materializou no neoliberalismo e no Estado mínimo, com a diminuição de gastos públicos, demissão de funcionários públicos, privatização das empresas brasileiras, abertura de fluxo de capital estrangeiro e contratação de empréstimo junto ao Fundo Monetário. Enfim, só isso aqui. Agora vamos para a nossa frequência, tá bem? As outras ficam para casa. Arthur Emílio está presente. Emílio está presente. Evelyn Clara está presente. Ingrid está presente? Não, né? Johanna, Alberto está presente. Patrício também. Gisele está aqui. Bianco Beijo. Isabela Almeida está presente. Nicolas e Joana estão presentes. João Lucas está presente. O José Matheus. Julia Evelyn, Laura estão presentes. Depois a Letícia Ribeiro. Ou melhor, Lavínia, Letícia Ribeiro. A Lisa. Olivia Ferreira, Maria Clara. Maria Lúcia. Maria Natália. Sara. O Thiago está presente. Thiago não está presente. Suiane. Thiago Jefferson. Stephanie, Vitor Emanuel e Yasmin. Pessoal, faltou alguém? Acho que não. Todo mundo que está aqui, eu coloquei a presença. Bom, só para vocês prestarem atenção aqui, olha. Página 315, fica para casa também, juntamente com a página 316. Na nossa próxima aula de história, quinta-feira. Quinta-feira a gente vai falar muita coisa. Podem ter certeza. E tem geografia também. Bom, gente, vou ficando por aqui. A aula era isso. Continuar o conteúdo e fazer essa atividade. Tá? Falta só um minutinho, mas tudo bem. Eu vou me retirando daqui. Boa tarde para vocês. A gente se vê amanhã. A gente se vê amanhã com produção pessoal. Até logo.